Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de HTML, hoje trabalhando com formulários input do tipo data. Vamos lá então. No nosso formulário, a gente vai colocar aqui input, date, que é a palavra em inglês para data, ok? Nós podemos colocar um name nascimento, podemos colocar um ID nascimento, a título de exemplo, atualizar aqui no navegador, e a gente observa que aparece uma caixinha de texto especial. Especial porque ela já vem com um formatinho indicando ao usuário o que ele deve preencher ali. Observe que a gente tem as letras DD, barra MM, barra e 4 As. Além disso, a gente tem um botãozinho aqui no canto direito, onde a gente pode abrir um calendário selecionando a data de uma maneira mais interativa, podendo clicar aqui para selecionar o mês, o ano, navegar rolando para cima, navegar rolando para baixo, ok? Podemos clicar aqui novamente, navegar no calendário como se fossem várias páginas do calendário, né, dos meses, selecionar o dia, clicar em limpar, clicar em hoje, ok? Então, vários facilitadores que esse input do tipo date nos oferece através do suporte dos navegadores. Isso é importantíssimo destacar. Esse comportamento que a gente viu aqui é específico do Google Chrome. Se vocês utilizarem outros navegadores como Firefox, como Edge, como Opera ou qualquer outro, vocês vão notar alguma diferença. A tendência ao longo dos últimos anos é eles padronizarem, ou seja, tornar cada vez mais parecido, para que os usuários não sintam tanta diferença entre navegadores. Obviamente, alguns deles saem na frente, querendo colocar alguma coisa um pouco mais fácil, e os outros acabam copiando muitas vezes, tá? É assim que funciona esse tipo de mercado de tecnologia. Alguém lança, os outros olham, copiam e vão melhorando e assim por diante. Mas beleza. Independente disso, está aqui o nosso input do tipo data, date. Além de facilitar para a gente essa questão de ter um calendarinho, selecionar e tudo mais, o grande ponto aqui, na verdade, é a padronização por causa do formato de data. Vamos lá. Eu vou puxar um assunto aqui que é um pouquinho mais técnico e que eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada à parte, caso vocês se interessem. O padrão de identificação, de escrita das datas, não é igual em todos os países. A forma de escrever uma data varia de um país para o outro. Eu vou dar dois exemplos básicos que, com certeza, se você estiver trabalhando com programação, se você for trabalhar com esse tipo de coisa, que eu acho que é essa a sua ideia, você vai se deparar com essa situação. A data no padrão brasileiro, ela é expressa dessa maneira. Dia, mês e ano. Vamos resetar aqui, ó, recarregar. Dia, mês e ano. O padrão americano, eles trabalham com mês, dia e ano. O padrão norte-americano, ok? Em outros países isso também muda. E qual que é o grande ponto disso? Imagine trabalhar com uma caixa de texto, ok? Que você não tem como saber se a pessoa vai colocar a informação no padrão americano ou no padrão brasileiro, por exemplo. Até aí já é um problema, ok? Qual que é o outro problema? Essa data, quando ela for realmente recebida em um servidor, em um banco de dados, ou seja, algo além da telinha do usuário, essa data precisa estar em um formato que o processamento entenda. Ou seja, a data é dia, mês e ano, a data é ano, mês e dia, ou algum outro formato, pode acontecer. Vamos colocar aqui ó, de novo, ó. Vou colocar 10/2/2020. Aqui pra gente que é brasileiro, é muito simples entender que é 10 de fevereiro de 2020. Tranquilo, né? Opa, 2020, agora sim. Mas se esse fosse o caso de um americano, de um norte-americano lendo essa data, ele não leria 10 de fevereiro de 2020. Ele interpretaria essa primeira informação, os dois primeiros dígitos, como o mês, os outros dois dígitos como o dia e, finalmente, o ano. Então, para eles, 10 não é o dia, seria o mês, outubro. 10 é o mês de outubro. E 2 é o dia. Então, para um americano, se ele lesse essa data nesse formato, ele interpretaria que isso é dia 2 de outubro de 2020. Então, vendo o nível do problema que é por causa de uma caixinha de texto de data. Beleza.
Então, vamos lá entender o que aconteceu quando veio esse tipo de padrão, né? Esse tipo de input date. Por trás das coisas, por trás das cortinas, essa informação, apesar de estar aparecendo para a gente dessa maneira, ó, 10 de fevereiro de 2020, o componente, o navegador e, consequentemente, a página, o servidor, né, ele iria interpretar essa data como ela realmente é. E como que isso acontece? Graças a um padrão internacional chamado de ISO, ISO, que significa Organização Internacional para Padronização. Ou seja, é um órgão que mundialmente trabalha para padronizar diversas coisas e, dentre elas, o padrão para representar uma data quando está armazenando no servidor, processando dados em sistemas informatizados, que é o nosso foco aqui, eles chegaram num padrão para que tivesse justamente a mesma conversa, independente da língua, independente do país. Então, na prática, internamente, essa data é interpretada no seguinte formato. Vamos lá. Vou colocar um value aqui, ó. Vou colocar como 2020 0106. Observe que eu coloquei primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. No padrão ISO, é bem tranquilo de entender como é que funciona. Os valores maiores, os valores mais relevantes vêm primeiro. Nesse caso aqui, ó, ano, mês e dia. É sempre assim. Quando eu atualizar aqui, ó, vamos dar uma olhada. Olha lá. 6/1 de 2020. 6 de janeiro de 2020. Tá vendo que eu escrevi ao contrário para a nossa interpretação, né, do brasileiro? Mas ele sabe que isso aqui significa isso aqui e vice-versa. Então, internamente, essa data 6/1 de 2020, que a gente está selecionando, digitando, né, interagindo aqui na interface do navegador, internamente essa data ela é interpretada no padrão ISO, que é sempre ano, mês e dia. Então, recomendo fortemente que você dê uma pesquisadinha à parte sobre isso, só para entender um pouco melhor. Beleza? Continuando. Então, quando eu setei aqui um value, eu disse para que começasse essa data com esse valor. Mas, obviamente, o usuário pode vir aqui e mudar, sem problema, tá? E essa data que a gente altera aqui na interface não vai mudar o código-fonte. Fica bem claro isso, tá? Ele está mudando só o valor que está nessa página nesse momento. A gente tendo um botão aqui para enviar esses dados e tendo uma linguagem de processamento que conseguisse interpretar essa informação, ele iria realmente coletar 16/1 de 2020 ou qualquer outra data que eu viesse aqui a selecionar. Vou pegar aqui, ó, 24, por exemplo. Poderia ser 16 de outubro de 2024, sem problema, qualquer data. Então, repetindo, internamente a data do seu código não está sendo alterada, tá? Vamos aos outros exemplos. Além do valor mínimo, eu posso setar o valor, além do valor inicial, eu posso setar o valor mínimo. Então, eu vou colocar aqui, ó, mínimo. E vou indicar, a mínima data que eu quero que entre aí é 2021-01-01, ou seja, 1º de janeiro de 2021. Vamos ver qual que vai ser o impacto disso no navegador. Vou clicar aqui. A gente vê que aparece os controles do mesmo jeito. Só que se eu clicar aqui, ó, na tarjinha onde eu indico o mês e o ano, eu vou rolar um pouquinho para cima. Ó. Observe que ele já limitou para a gente aqui 2021, tá vendo? Eu posso vir aqui e selecionar janeiro, por exemplo. Sem problema. Janeiro, tá aqui, ó, 1 de janeiro. Esse 31, que é do mês anterior, ou seja, seria de dezembro de 2020, não é nem selecionável, ó, não consigo clicar. Eu não consigo nem subir. Eu posso descer, ó, avançando, né, os meses, maio, junho, julho, mas continuar subindo, ou seja, para retroceder aqui no calendário, não consigo. Vou alterar de novo, ó, vou colocar como mês 6. Vou salvar, atualizar, e tá aqui, ó. Vamos pegar de novo, navegar aqui para o ano de 2021, e a gente vê que os meses de janeiro, fevereiro, março, abril ficaram desabilitados, eu não consigo clicar neles, porque eu determinei que o valor mínimo de entrada é a partir do mês 6, 1/6. Então, pegando aqui, ó, em junho, eu vejo que eu posso clicar no dia 1/6 sem problema. Vamos a mais um exemplo, indicando o máximo. Vou colocar que o máximo seria 2022-03-15. Vamos colocar um valor um pouco mais quebrado dessa vez. Atualizar no navegador e vamos dar uma olhada como é que funciona. E olha lá,
Março de 2022, dia 15, é o máximo que ele permite selecionar no calendário. Tá vendo aqui, ó, 16, 17, 18, tá tudo desabilitado. Inclusive hoje, porque hoje é um ponto no tempo que é acima, né, é além do máximo indicado aqui no nosso código. Então hoje, que é dia 24/9 de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, ele está depois de março de 2022, você não consegue selecionar. Mas se a gente vier aqui, novamente, ó, eu posso navegar, observe que ele aparece 2018, você vai falar, nossa, mas 2018 é antes de 2021, ele está permitindo? Não exatamente, vamos dar uma olhada, ó. Vou clicar aqui, os meses estão todos desabilitados, 2019 também, 2020 também, e finalmente em 2021 a gente vê, ó, que a partir de junho está habilitado, ok? Então esses são facilitadores a partir do componente input do tipo date. Enfatizando mais uma vez que isso pode variar de navegador para navegador, e eu recomendo que vocês façam esse tipo de teste. Provavelmente mais para frente eu vou estar gravando um vídeo mostrando essas diferenças, colocando alguns casos bem pontuais que, no Chrome funciona assim, no Firefox funciona de outro jeito, no Edge funciona de outro jeito e assim por diante. Para a gente ver que alguns componentes realmente não são amplamente compatíveis nos diversos navegadores do mercado, ok? Fechando aqui então, para deixar bem claro, lembrando que a gente sempre tem o nosso amigo Label disponível para a gente indicar a qual componente ele corresponde, colocar uma legenda para o usuário, vou colocar aqui, ó, nascimento, vou atualizar aqui, e a gente tem, ó, a palavrinha nascimento como o rótulo, eu clicando aqui, ele automaticamente dá foco nesse input do tipo date, e do mesmo jeitinho a gente pode aqui interagir, digitar a data e assim por diante. Finalizando aqui então com um último exemplo do que aconteceria se o usuário digitasse diretamente uma data que está fora dos valores indicados. Vamos lá? Eu poderia chegar aqui e digitar 15/10/2023. Opa, 2023. Ou seja, ela está além do máximo, que foi definido como 15/3/2022. Então, quando a gente digita aqui, ele permite, ok? Ele vai permitir digitar. No calendário, a gente vê que está desabilitado, né? A gente não consegue chegar em datas acima, ok? Inclusive o hoje, ele também não está deixando, porque a data de hoje que eu estou gravando o vídeo é para frente do dia 15/3/2022, ok? Mas é o seguinte, como que a gente vai saber que está errado? Na hora de tentar confirmar esse formulário. Vamos adicionar, então, um input para a gente colocar o envio. Input type submit. Vou colocar como OK. Salvar aqui, atualizar e fazer novamente esse teste. Ó. 15/6/2023. Aqui. Então, uma data para frente da determinada como máximo. Na hora de clicar no OK, ou seja, que seria para enviar esse formulário, olha o que ele vai fazer. Ó. Ele vai reclamar, indicando para o usuário que o valor deve ser 15/3. Aqui, ó, vamos colocar cá de novo. Ó. 15/3/2022 ou anterior, porque a gente estourou o valor máximo. A mesma coisa em relação ao mínimo. O mínimo é 1/6/2021. Vamos preencher aqui, ó. 15/6/2020. 2020. Vamos tentar confirmar? O valor deve ser 1/6/2021 ou posterior, porque ele justamente quebrou a regra do valor mínimo. Então, mais uma vez, esse tipo de input especializado, ou seja, indicando que o que ele vai receber é uma data, colocando aqui para o usuário uma interface com calendário e tudo mais, podendo ter valores de mínimo e máximo, realmente facilitam muito para diminuir a probabilidade de erro e de confusão justamente na interação com o usuário. Finalizando aqui então, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhem, deixem os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!